Oi, pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vim trazer uma palavra de Deus para o seu coração, que se encontra lá em Lucas, capítulo 9, versículo 48, aonde diz assim: Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. Então, eu quero deixar um questionário aqui para vocês. Eu sempre gosto de trazer, uma pergunta reflexiva no começo do vídeo para que você possa analisar, as suas vivências, você mesmo, como que tá a sua vida com Deus, qual que é a motivação do seu coração para fazer o que você faz. Então, o que nos motiva a fazer as coisas? Será que é a humildade e a servidão ou o orgulho? Porque muitas das vezes nós fazemos coisas boas, só que talvez a motivação do nosso coração é o que está errado. E aqui, trazendo um pouco sobre Pedro, ele sempre estava dedicado e empenhado a fazer a obra, Então ele foi enviado com os seus amigos para pregar o reino, E resultado, Os doentes eram curados, Os demônios eles temiam o poderoso ministério e as pessoas que somavam, ali com Jesus. E a gente vê que Pedro, mesmo estando empenhado, ele teve os seus momentos de dúvida, ele teve os seus momentos de duvidar do Senhor, ele até negou Jesus, falou que não conhecia, antes mesmo ali que o galo cantasse, 3 vezes ele negou Jesus. Então, por mais que a gente esteja empenhado, por mais que a motivação, do nosso coração seja boa, eu quero trazer para vocês que errar está no pacote. A gente está sujeito a errar, mas a questão não é o erro em si, mas é o que nós fazemos quando nós erramos. Porque às vezes tem pessoas que elas estão com remorso. O que é remorso? É quando você tem dó, é quando você fica remoendo aquilo que você fez, mas se for preciso você vai lá e faz de novo, você não se arrepende verdadeiramente. E a questão aqui é o arrependimento verdadeiro, porque quando eu me arrependo, eu largo para trás o meu erro, o meu pecado, e eu não faço mais aquilo ali para mim não me convém mais. Então, é tipo assim, em meio aos erros, em meio às suas falhas, você conseguir identificar que aquilo não agradou a Deus, você se arrepender de verdade e não fazer mais. Porque o remorso, mesmo que você sinta muito por aquilo, você faz novamente. E a culpa também é algo assim que muitas pessoas carregam, Elas carregam a culpa, nunca se livram daquilo ali, nunca se sentem dignas de seguir em frente. Então a culpa, ela meio que acaba, ali com a pessoa, enquanto ela não se livra daquele fardo, enquanto ela não se livra daquele sentimento ruim, é difícil ela conseguir seguir em frente, Mas eu trago aqui esse exemplo de Pedro porque Pedro ele conseguiu, resolver as suas dores internas, os seus problemas ali. E eu acredito que assim como ele, a gente tem os nossos momentos de fraqueza, os nossos momentos de dores e que a gente precisa resolver isso, Porque quando a gente não resolve, a gente vai sempre estar no mesmo ciclo, aquele ciclo vai se repetir na nossa vida, enquanto a gente não aprender o que precisa aprender.
E a gente servir ao Senhor com amor e alegria é um dos primeiros passos para a gente superar, né, esses traumas, essas dores, culpas que carregamos, talvez uma bagagem pesadíssimas de coisas que a gente vem trazendo do passado e talvez a gente não consiga se livrar disso. Então, se você abre o seu coração para Deus, se você se dispõe a fazer a obra dele, as coisas vai fluindo, as coisas vai ficando mais leve e você vai vendo que aos poucos aquelas amarras, aquilo que te prende, vai caindo sobre o chão. Porque, meus irmãos, é impossível você falar, você decidir seguir a Deus, seguir ao Senhor, você decidir servir a Ele. É impossível você seguir a Deus e a sua vida continuar do mesmo jeito. Talvez por ignorância ela continue do mesmo jeito, mas se você abre o seu coração verdadeiramente, se você entrega a sua vida ao Senhor, se você reconhece Ele como seu único Senhor e Salvador, aí a mudança vai acontecendo. E muitas das vezes vai doer, porque o Senhor ele vai podar os galhos, né? É como se a gente fosse uma árvore. E ele vai podar os galhos, ele vai tirar as folhas secas, ele vai tirar aquilo que não acrescentam e aquilo que tem nos impedido de crescer, aquilo que tem nos impedido de dar frutos. Então, nós devemos estar com o coração de servo, porque para servir ao Senhor eu preciso ser humilde, porque o Senhor ele vai tirar aquilo que não agrada, aquilo que não condiz mais com a nossa vida de servo, né? Com a nossa vida de guerreiro fiel. E é isso, sabe? Deus ele entra na nossa vida e ele transforma a nossa vida, mas à medida que a gente vai deixando, né? O Senhor ele não é intruso, talvez ele tente mexer em alguma coisa, mas se ele vê que você tá resistente, ele vai falar, ainda não é a hora. Esse filho, essa filha ainda não tá com maturidade para mexer aqui nesse local. Então é por isso que ele vai mexendo conforme você vai dando a liberdade, né? Então é algo bem complexo, realmente. E Jesus, ele faz a prova, né? Quem sou eu? E o único aprovado é Pedro, que dá uma definição exata, contundente e perdurável no tempo. Ele diz assim, eis o Cristo de Deus, Lucas 9, 20. Tem também uma outra parte, né, que se eu não me engano também Pedro fala, que ele diz assim, para quem nós iremos, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Então isso é muito tremendo, isso é muito profundo. Então Jesus pega uma pedra, né, no seu estado original, vamos falar que é o carvão, e ele lapida, até que se transforme em diamante, até que se transforme em uma pedra preciosa. Mas essa lapidação dói, e ela só acontece conforme a gente vai dando liberdade ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que você possa ter o coração suscetível às mudanças, aquilo que Deus quer fazer, e tenha o coração de servo, tá bom? Seja sempre humilde. Amém? Guarde essa palavra no seu coração. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva aqui embaixo e compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que a nossa família venha crescer ainda mais. Amém?